contente com isso. Aí, beleza, você chegou na mulher, lá, na mulherzinha, né? Você chegou na mulherzinha, aí, bom dia, né? Aí começou a cumprimentar todo dia, tal. Aí, como é que você vai conversar com uma pessoa, sendo uma pessoa normal, uma pessoa civilizada? Como é que você vai ter postura, né? Porque hoje em dia, né, as pessoas não estão civilizadas, as pessoas sabem conversar, né? Eu não sou traumatizado, mas acho muito raso. Não, tem que ser raso. Essas coisas não podem ser muito complexas, porque senão fica complexo demais, fica difícil, as pessoas não fazem. O amor tem que ser fácil, porque o relacionamento que é difícil, né? Enfim, aqui, ó, vai tomando. Um ano atrás, hein? P. Alves. Truques de postura que te deixam 10 vezes mais atraente. Vai tomando. Agora você vai ser um cara atraente. Pega. Ensinar o que eu chamo de a linguagem corporal da atração. Para quando você chegar em qualquer ambiente, as pessoas olhem para você e falem: caralho, que linguagem corporal extremamente atraente. Bom, para quem conhece meu trabalho há muito tempo, sabe que eu sou entusiasta da comunicação, um nerd da comunicação. Entusiasta da comunicação. Pega. Eita porra. Comunicação foi o principal tema que eu mais estudei durante toda a minha vida. Não só estudei, como pratiquei também. Pra quem me conhece, um especialista aqui, gente. Provavelmente não sabe que meu trabalho antes era conversar com mulher desconhecida, com pessoas na rua e gravar toda essa interação. Porque antes eu só focava nisso. Conquista, conversa. Era um tema que eu gostava muito e só agora a gente tá ampliando esse tema. Então, cara, digamos que eu criei uma experiência, uma bagagem não só teórica, quanto prática no quesito comunicar pra você encantar, seduzir e conquistar as pessoas. Então hoje vai ser uma grande aula com cada pilar, cada detalhe que eu considero literalmente um pack perfeito para uma linguagem corporal poderosa que você não, tá calma, literalmente um pack perfeito para uma linguagem. Pega o pack perfeito. Eu vou ajudar você com esse pack perfeito do Fê Alves ter uma postura quando a mina virar pra você, ela vai falar assim: nossa, minha buceta ficou molhada, vou dar para esse cara. Quando o cara vê a mina, vai falar assim: nossa, vai ficar de pau duro. Você fala: mano, eu vou tourar essa mina, eu vou amar ela muito, entendeu? Vamos ver aqui, ó, eu vou te ajudar. Linguagem corporal poderosa que você que tá na sua casa do outro lado consegue facilmente aplicar. O primeiro ponto é uma postura ereta e espaçosa. Ereta porque, óbvio, é sempre bom você direcionar e endireitar o seu corpo, certo? Isso demonstra confiança, tranquilidade e conforto. E óbvio, cara, nunca se esqueça. A questão do espaçoso é um detalhe que pode parecer bobo, mas é muito importante. O espaço tá totalmente relacionado com a sua dominância. É verdade. Quando eu digo dominância, não é do jeito que você provavelmente tá pensando, tá? Mas sim a linguagem corporal dominante, aquele cara que... Postei nos status do print da live e falei: cuidado, mulheres, estou assistindo essa live. Cuidado, velho. Mano, esse ano, Vitor, velho, eu vou te ajudar, velho, a encontrar aquela mina que vai ser a sua parceira e vocês vão crescer junto, vão formar uma família. Vai ser a partir de hoje. Eu estou profetizando, igreja. Vambora. Quando ele chega, ele ocupa espaço, ele não tem medo de se expressar, não tem medo de sentar e ocupar mais espaço em um sofá, ou na cadeira, ou no espaço que o corpo dele está situado. Então não ter medo de se expressar nesse espaço, não ter medo de ocupar espaço numa roda ou em um ambiente é essencial para você passar essa confiança na linguagem. E óbvio, né, cara? Um cara que ele já tem essa postura naturalmente mais ereta, demonstrando confiança, autoridade, respeito, e ao mesmo tempo que ele é um cara espaçoso, que não tem medo de se expressar, de se abrir quando fala com as pessoas, isso muda totalmente a percepção desse cara. Ele se torna um cara... Mano, eu concordo com o que ele tá falando, porque eu vejo isso na academia. Na academia, mano, eu sou largado, tá ligado? Eu espaço, eu ando de cabeça erguida. Meu, é natural as pessoas te procurarem pra ver. Isso é verdade. Isso é verdade. Mas tem hora que não tem jeito. Tem hora que vai ter um cara mais posturado que você, mais alto que você, mais forte que você, mas aí foda-se, tá ligado? Aí é você por você. Eu converso de boa, eu não gosto de falar alto. Não, tem que ter um nível normal, tá ligado? O gritar. Pra mim, o meu problema é o gritar. A pessoa que ela gritando, tá ligado? Uma amiga minha que, no primeiro trampo que eu tive, que ela falava muito alto. Aí eu cheguei pra ela e falei assim: você não vai falar alto, você vai falar baixo. Mano, voou, velho, voou. Cresceu na empresa. Aí ela gritando, que ódio, velho. Eu odeio pessoa que grita, mano. Hugo Souza! 10 vezes mais confiante e 10 vezes mais atraente. O segundo ponto é tom de voz ameno e lento. Cara, eu vou te explicar o porquê disso. Tem um negócio que chama o ponto G da voz. Não sei se vocês... Ai, eu vou ativar o meu ponto G da voz. A minha voz de locutor. A minha voz que embriagueia as mulheres. Embreenha as mulheres. O que você falou? Eu sou tão à vontade que uma vez eu tava falando com uma mulher sobre a separação dela. Mano, comigo acontece direto também. Eu tô conversando com a pessoa fala assim: me separei daquilo, aconteceu essa tragédia. Do nada, tá ligado? Do nada a pessoa começa a contar a vida dela pra mim, velho. Eu sei como é que é isso aí.
já ouviram falar nesse termo, tá? Mas é o seguinte, é uma mistura entre o agudo e o grave. E óbvio que você vai modulando conforme a história, conforme a conversa e o que você tá falando. Olha. Grave demais, imagina eu falo assim, igual um maluco, vou parecer bizarro, não vai seduzir nada, não vai criar autoridade. Então o grave em excesso também é ruim pra sua voz, pra tua conversa. Agora o agudo, é assim, se eu falo assim, parece que eu tô falando com uma criança, parece que eu sou infantil, até feminino demais, bonzinho demais, inofensivo. Para de falar da minha voz, moço. Você não me conhece. Demais. Então eu falo que você tem que ter uma mistura, né? Então você sabe a hora de subir o teu tom, mas também sabe a hora de descer. Então, ter essa modulação muito bem afiada torna a sua linguagem corporal muito mais atraente, tá? Mas quando eu falo ameno, é você usar essa voz que é esse meio termo. Você pode modular, mas não... Tá me atacando aqui, né, mano? Desnecessário isso aqui, velho. Poxa, tô gostando tanto do cara que tá me atacando assim. Vai muito além. Você não vai pros extremos, nem do grave, nem pro agudo. Então você vai modular ali no meio termo pra você ter uma voz atraente, limpa e clara. Outra coisa que eu coloquei também é a lentidão na voz. Eu ia falar isso, velho. Mano, a mulher, ela fala tão rápido, quando ela encontra alguém que fala lento, ela meio que fica hipnotizada, mano. Eu faço isso direto também. Fala com a pessoa e fala assim, não, calma, eu vou explicando. Porque eu sou uma pessoa ansiosa. Eu já falo normalmente rápido, porque eu sempre fui ansioso. Mas eu aprendi a me controlar, né? Eu aprendi a me controlar e eu consigo falar mais pausadamente, né? Tem gente que não. Parece um repente, tá ligado? É foda. Pode deixar, vou derrubar o canuço. E a lentidão é essencial. Um cara que fala rápido demais é um cara que passa uma percepção de nervosismo. Então você tá falando rápido porque você tá nervoso, você não quer que as pessoas percebam o teu erro, você quer não ser visto logo. Então as pessoas têm duas câmeras aqui apontadas pra mim, eu vou falar rápido porque eu quero que isso acabe. Porque eu não me sinto à vontade com essas câmeras. A conversa é a mesma coisa, você vai falar com uma mulher bonita e você tá lá falando rápido, você vai apresentar um trabalho, você tá lá falando rápido. Então, cara, toma o teu tempo. Começa a tirar da cabeça que as pessoas têm pressa ou que você vai incomodar. Fala no teu tempo, com a tua voz. Eu concordo que isso aqui... Se precisar ser um pouco mais lento, seja lento. Também tenha bom senso. Não é tão lento assim, slow. Não é assim também, né, gente? Olha, eu queria falar muito com você. Eu achei você muito bonita. Eu vejo você treinando aqui. Qual é o seu nome? Ah, que nome lindo. Ah, meu nome é Raul. Você tem namorado? Não, assim também não, né, porra? Mas eu concordo com o que ele falou. Deixa eu até voltar um pouquinho aqui. Essa ou que você vai incomodar. Fala no teu... Isso, eu lembrei. O ansioso, ele acha que sempre tá incomodando, mas as pessoas não estão nem aí pra você, tá ligado? O que você tem que fazer? Vai na boa. Vai falar com a pessoa, não tá incomodando, entendeu? Não tá incomodando. É tentativa e erro também, né, velho? O problema é que às vezes que eu falo devagar demais, fico igual ao pão de batata. Não, tem que ser o meio termo, né, velho? Tentar falar toda a frase pausadamente. É igual eu quando vou ler aqui. Quando eu vou ler aqui, eu pareço metralhadora. Nem abro a boca pra falar. Aí quando eu falo normal, mano, eu abro a boca, aí sai tudo normal, tá ligado? É assim mesmo. Tem que ir treinando, tá ligado? Percebi que as pessoas não estavam ligando pra mim, eu tinha fobia social, achava que todos me olhavam. Mas isso é normal, velho. Hoje em dia esse negócio explodiu, né? Eu não tinha esse problema de as pessoas olharem pra mim, tá ligado? Mas eu tinha... eu tenho ainda um pouco, não posso mentir, eu tenho ainda um pouco ainda, né? Essa coisa da rejeição, tá ligado? Acho que as pessoas vão sempre... Algumas pessoas, devido ao meu histórico de rejeição, então eu acho que as pessoas vão sempre me rejeitar, tá ligado? É foda. O psicólogo foi na rua comigo, nós subimos no caldeiro e ficamos lá. É assim mesmo. A pessoa... Na academia, velho, na academia, todo mundo caga pra você, velho. Assim, mano, no dia que todo mundo descobrir isso, não vai ter academia no Brasil, vai estar tudo lotado, velho. Mais do que já tá. Tempo, com a tua voz. Se precisar ser um pouco mais lento, seja lento. Também tenha bom senso. Não é tão lento bom assim, senso. slow motion. Essa é a palavra. Vai ser um cara chato. Mas fala no teu tempo, sem pressa, pra passar a tua mensagem. Próximo ponto é contato visual assertivo. Quando eu digo assertivo é o seguinte, cara, quando você estiver conversando com alguém, quando você estiver ouvindo uma mensagem, que você olhe no olho. Quando você estiver passando uma mensagem, que você olhe nos olhos. Porém, se você focar em um único ponto, no olho da pessoa e ficar encarando essa pessoa por muito tempo, sem quase piscar, você vai ser um maníaco bizarro. Então toma cuidado com a encarada em excesso. Você tornar a sua linguagem corporal atraente, no que é bom você, quando estiver falando, olhar. Quando estiver ouvindo, olhar. E quando a pessoa falar algo engraçado ou a pessoa te dá uma brecha para você pensar sobre o que ela falou, desvia de vez em quando o olhar para pensar ou para dar risada, porque essas quebras de olhares
torna a conversa muito Ué, mais confortável. Então eu chamava de quebra. ué, isso aí não é normal? Pra mim isso é normal, tá ligado? Você prestar atenção na pessoa. Quando você for pensar, de vez de ficar, vai pensar ficar olhando assim pra cara da mina, não? Você vai pensar falando, é verdade. Olha, aí fica, é verdade, eu não tinha pensado. Nossa, caraca, é foda, né? Hoje em dia tem que se falar o básico, porque nem o básico tá sendo feito, né, velho? Bizarro. Sabe o problema dos homens? Pressa de ter um relacionamento, você acaba estando. Isso é verdade. Às vezes você está encaminhado e vai fazer merda. Ah, mas a merda é importante. A gente já falou aqui, mano, a merda é importante porque quanto mais cedo você errar, mais você fica carimbado ao acerto, tá ligado? E as pessoas não querem mais errar porque quer ter a porra da bala de prata, mano. É aquela mina, é a única chance. Se não der certo, it's over. Acabou pro beta, tá ligado? E não é assim que funciona, mano. De conforto, né? Que é você desviar um pouco o olhar da pessoa para deixá-la um pouquinho mais à vontade, porque quando você olha para um olho de uma pessoa, ela se sente um pouco invadida, cara. Se você olha por muito tempo um ponto fixo, a mulher ou qualquer pessoa que você for conversar vai se sentir meio oprimida, assim, por você e pode até, aquela adrenalina pode se transformar em medo. Então tem que tomar cuidado. Aqui eu concordo, é porque mulher é meio cismada, né? Você vai ficar olhando assim pra ela, na cara dela assim, ó. A mulher vai achar que você é um psicopata. Concordo com ele aqui. Olho no olho só com o homem que você está resolvendo. Pode ser um cara muito desconfortável se você encara demais também. Então toma cuidado e fica atento a esses detalhes. O próximo ponto eu quero combinar 2. Sorrisão, sincero e gestos expansivos e abertos. Vou te explicar. O sorriso, ele até é com o meu sorriso amarelo já peguei mulher, velho. Então, as pessoas, elas sorriem quando elas se sentem e o Vitor Geleia e à vontade perto de uma outra pessoa. Então, fica atento nisso. Uma pessoa que sorri numa primeira impressão, principalmente, não é você sorrir o tempo todo de graça. Porque eu falo que quando é algo muito valioso, como um sorriso, você não deve ficar entregando de graça pras pessoas, mas pras pessoas certas na hora certa. E a hora perfeita pra você sorrir é quando for criar uma boa impressão. Quando chegar num ambiente ou quando for falar com uma pessoa, cumprimentar e começar uma conversa. É essencial você sorrir pelo menos uma vez ali pra uma pessoa, tá? No primeiro momento que você vai conhecer ela, pra deixar claro que você é uma pessoa confiável e que ela pode se sentir à vontade, confortável falando com você na tua presença. Você não pode ser igual o Coringa, tá ligado? Você não pode ser igual... igual Coringa, que é foda, né? Muito importante o sorriso, é o nosso símbolo universal de que nós, seres humanos, estamos confortáveis. Então não esquece disso. Agora, gestos expansivos é uma coisa que eu já falo há muito tempo pra vocês, né? Quando você abre a tua linguagem corporal, você deixa exposto a parte mais vulnerável do teu corpo, mostrando que você não teme aquela situação, que você tá confortável e tá tudo sob controle. Então, quando você abre essa parte, expondo o pescoço, expondo o tronco, basicamente você tá falando que se sente muito à vontade fazendo isso e não ninguém ali. Ou melhor, você também não vai ter nenhum risco para as pessoas. Cara, um cara que anda fechado ou com as mãos escondidas é um cara que normalmente o nosso cérebro tende a não confiar tanto, porque ele apresenta padrões de pessoas que estão tentando esconder alguma coisa. E é muito nítido isso, porque tudo tem um porquê, nada é à toa. Quando você abre a tua linguagem corporal e expõe muito a sua mão pra mente da outra pessoa, você tá basicamente falando que, olha, eu não tenho nada, pode confiar em mim, tá tudo bem, eu sou um cara legal que quer me conectar. Então, isso mexe com o inconsciente de uma pessoa de uma forma que você nem imagina. Então, muitos símbolos, muitas linguagens e gestos que a gente faz de forma inconsciente, como cruzar o braço, esconder a mão pra trás, isso pode ser muito negativo pra mente da outra pessoa, tá? Então, fica atento aos padrões. Eu falo que a primeira coisa que você tem que fazer pra realmente transformar a tua linguagem corporal é você ser ciente dela. Então, eu chamo de consciência corporal. Antes de ter linguagem corporal, você precisa ter consciência corporal. Antes de você ir pra academia e treinar como um profissional, você precisa ter consciência muscular. Uma pessoa quando entra na academia nova, ela tá treinando costas achando que tá treinando peito. Uma vez eu lembro que um amigo tava treinando assim, eu falei, e aí, o que você tá treinando hoje? Ele tava fazendo exercício de costas, eu sabia, mas eu queria saber se era só costas o treino. E ele falou peito. Ou seja, ele tava puxando aqui e ele nem sabia que ele tava treinando costas. Eu já vi isso acontecer. No começo que eu tava treinando, tinha um treinador lá que viu o cara no dia anterior e tava treinando costas e tava fazendo puxada. Aí entendeu e falou assim, qual que é o seu treino hoje? Aí ele, peito. Peito? Por que você tá fazendo costas? Ah, isso é costas? Ah, não sei, eu cheguei aqui e comecei a fazer. Aí falou assim, não. Toda vez que você chegar aqui, era no papelzinho ainda, você imprimia seu treino lá, você pegava o papelzinho e ia fazendo, tá ligado? Ele falou assim, não, quando você chegar, ou quando eu estiver aqui, você vai vir aqui, vai pegar esse papelzinho, vai sacar
e vai mostrar o treino pro instrutor, ele vai te falar qual que é, tá? Aí eu fiquei olhando assim, aí eu comecei a imitar. Eu nunca treinei assim, desse jeito errado, mas, né? Comecei a fazer isso também. Treino de sambo, eu confundi, chutei o pai da aluna. Treino de sambo? Sambo? Que é isso? Mas por quê? Pouca consciência muscular. Ele não tá sentindo o músculo certo, porque quase não tem músculo. Então, basicamente, para você começar a melhorar a tua linguagem corporal, esteja consciente do teu corpo, do que você faz com a tua mão, do que você faz com o teu pé, que postura que você tá conversando. Ah, você fazia lutinha agarradinho, roçando um saco no outro, na broderagem, entendi. Com as pessoas, como você tá sentando, como você tá expondo o teu corpo. Isso é essencial. Não esquece disso. O próximo é expressões faciais positivas. Puta que pariu, como tem gente que erra nisso, cara. Tem dois caras, né? Tem o tipo 1, que é aquele cara que ele franze a testa a todo momento e entrega expressões faciais negativas para as pessoas. É muito difícil você ter consciência do que você tá fazendo exatamente com a tua face. Mas começa a perceber se você faz alguma careta ou uma cara negativa enquanto alguma pessoa tá falando alguma coisa para você. Então, tem pessoas, que é esse do tipo 1, que quando você conta alguma coisa, ela fica franzindo a testa assim, ó. Tudo ela faz assim, ó. E aí, cara, é irritante falar com uma pessoa dessa. Não, tem hora que é foda, tem hora que eu não consigo esconder, velho. Tem hora que eu não consigo esconder, mano. A pessoa fala uma coisa assim, eu tento me segurar ao máximo e não vai, tá ligado? Mas eu já fui pior. Tem gente que não tá nem aí, não. Tem gente que você fala e a pessoa já falando, eu já falo, o que foi? Você não gostou? Desse jeito. Porque ela basicamente tá entregando pra você que você é um idiota e que ela não tá entendendo nada ou tá estranhando a tua mensagem. Muitas vezes tá falando uma coisa séria. Então evita expressões faciais negativas, que pode fazer com que a pessoa não queira mais conversar com você. Ao invés disso, use expressões positivas como acenar com a cabeça, tá? É comprovado cientificamente que acenar com a cabeça é basicamente o símbolo universal da concordância, né? De que eu concordo com você, te compreendo. Então quando você olha pra uma pessoa enquanto ela tá falando e acena com a cabeça levemente virada, significa que você tá prestando atenção e que você tá concordando com as ideias. Então, óbvio, tome muito cuidado com a cara que você faz pra pessoa enquanto ela tá contando uma história. Outra dica muito boa que eu dou, mais prática, é tenta acompanhar o sentimento e as emoções que a pessoa tá representando pra você enquanto ela fala. Então, às vezes, ela quer passar aquela emoção pra você e ela vai continuar falando se ela vê que você captou a emoção que ela quer passar. Então, por exemplo, ela tá feliz contando uma história de como foi a viagem dela. Ela tá super feliz, com a cara super feliz. E se você tá ali, ó, com uma cara negra demais, porra, você quebra totalmente o clima, tá? Inclusive, tem muitos homens que não conseguem se conectar porque tem essa cara neutra, não consegue expressar emoções com a cara. É verdade, com a façade. esqueci, velho. É muito importante você entender que tipo de emoção aquela pessoa tá querendo passar. Quando você entende essa emoção, você replica. Então, se ela tá brava, aí sim você pode ficar com uma expressão brava, porque ela tá contando uma história que gera raiva. Quando ela tá triste, é a mesma coisa. Quando ela tá feliz, é a mesma coisa. Então, acompanhe a emoção das pessoas. Mas, quase sempre, reage de uma forma positiva. E, qualquer coisa, acene com a cabeça. O próximo ponto importantíssimo é se movimentar de forma mais lenta. Cara, a lentidão, ela é muito mais sexy e atraente do que a rapidez. Nunca esquece isso, tá, cara? De verdade, é um conteúdo que poucas pessoas te entregam no gratuito. É um conteúdo de trincheira, de prática. De trincheira, caralho! Não é muito atraente. E do mesmo jeito que falar muito rápido assim, ó, não é atraente, se movimentar de forma muito rápido, com linguagens e movimentos e gestos incoerentes com a sua fala e muito rápidos, também não é nada atraente. Então, tudo que é mais lento, no limite, claro, é mais legal, tá? Principalmente em uma interação, em uma conversa. Então, lembra, a voz amena e lenta, do mesmo jeito que os seus gestos corporais também. Então, comece a fazer mais gestos lentos, suaves. Então, quando você for se expressar, movimente o teu braço, movimente a tua mão de forma mais suave, de forma mais leve, de forma mais lenta. Inclusive, tinha uma técnica que eu usava, que era muito boa. Quando eu ficava nervoso, em alguma apresentação, em alguma coisa, eu movimentava minha mão de forma mais lenta. Isso induzia a minha voz a ficar mais lento junto com o movimento da minha mão. E eu ficava automaticamente mais calmo e confortável. Boa ideia, Além de ser lento, óbvio, use gestos que sejam coerentes com as palavras que saem da sua boca. Se você tá falando sim e a tua cabeça tá não, igual o Mas é que tá, você tem que ter cuidado, né? Porque se você for fazer na Bahia, qualquer gesto você leva bala, né? Vai ser complicado as pessoas te entenderem e se conectarem com você. Então, busque coerência na hora de falar, tá? Na hora de usar as palavras certas.
e também na hora de usar os gestos certos. O próximo ponto vai bugar a tua cabeça. Tá, eu sei que você provavelmente já ouviu isso em algum lugar, mas não da forma que eu vou falar aqui. Tem uma coisa que a gente chama de espelhamento sutil. Obviamente, você já deve ter ouvido falar sobre o espelhamento, né? De você imitar os gestos de uma pessoa de forma sutil pra fazer com que ela se conecte com você. Mas ninguém te explicou exatamente o porquê que isso funciona. Cara, pensa o seguinte, qual que é E tem outra coisa que funciona também. Quando você tá treinando, quanto mais tempo você ficar no mesmo ambiente que a pessoa, mais você vai tendo similaridade com ela. Você vai se conectando com ela. Isso é coisa de comunidade, tá ligado? Quanto mais perto você tem da pessoa, mais você consegue chegar perto dela. Isso funciona mesmo. Sabe, pior que tem coisas naturais que funcionam. Às vezes o cara é cagado e faz engraçado, mas faz sucesso. É foda quando o cara força a graça. Ah, isso aí é padrão, né? Fica na cara quando é um negócio forçado e quando é natural, né? Se ela beijar o amigo dela, eu devo imitar e beijar o meu? Calma, ele vai explicar aqui. Calma. a pessoa que você mais gosta? Já pensou nisso? Vou te dar um tempo pra pensar. Silvio Santos. Eu Memphis respondo pra Depay. você. Você mesmo. Você Eu? mesmo é a pessoa que você mais gosta. Não, Fê, é mentira. Eu gosto da minha mãe, do meu... É mentira, cara. Você se ama pra caralho. Todos os seres humanos sempre vai analisar a melhor situação possível para nós, para o nosso interesse. Para nós. Não para o interesse dos outros, tá? Isso eu tô falando algo mais inconsciente, que você não tem tanto controle assim. Qual que é a segunda pessoa que você mais gosta? Memphis Depay. Yuri Alberto. Eu vou responder. Não precisa pensar. Pessoas minimamente parecidas com você. Primeira pessoa que você mais gosta é você. Segunda pessoa que você mais gosta são pessoas parecidas com Ah, eu não gosto de pessoas que têm pinto. Eu gosto que tem buceta. Aí, como é que... Tá, deixa eu Aí explicar. sim, seu pai, tua mãe, seus amigos, seus irmãos, pessoas que são parecidas com você de alguma forma. Isso é muito louco, mas é humano. Ou seja, a melhor estratégia pra você se conectar com uma pessoa e ter uma linguagem corporal extremamente atraente é você ser um camaleão. Ou dominar a arte de se adaptar, camaleão. imitar os movimentos David corporais de uma pessoa de forma muito sutil, porque se você for descoberto vai parecer bizarro e extremamente estranho. Então tome cuidado com isso, é de forma muito sutil mesmo, mas não só isso. O espelhamento, ele vai muito além só do gesto corporal. E muita gente não sabe. A técnica do espelhamento consiste em espelhar os movimentos corporais e elementos de linguagem do seu interlocutor. Em outras palavras, significa agir como reflexo, replicando postura, gestos, tom de voz, expressões faciais e linguagem corporal. Além disso, a forma que seu lead conduz a conversa. É por isso que o Caneta Azul, ele fica falando assim, é um sapato mudo, caneta azul, azul caneta no cu e caneta na buceta. É por isso que ele fica falando assim, né, pra ele ser mais calmo, né? Interessante. Se ela rebolar na garrafa, devo fazer também? Não, aí... Você tem que espelhar em pessoas que você gosta. Mas aí que tá, se a mina que você gosta rebolar na garrafa, você pode rebolar também. Nada te impede. Espelhamento é jargões, jeitos, energia. Tem vários níveis de espelhamentos que, cara, se eu for me aprofundar aqui, dá um vídeo inteiro só de espelhamento e não vem ao caso eu fazer. Mas eu posso dar 3 principais pra vocês. Óbvio, de gesto corporal, onde você imita sutilmente o gesto e a linguagem corporal da pessoa que você tá conversando. Por exemplo, a mina que fica colocando o cabelo pra trás, assim, atrás da orelha. Eu não posso ficar imitando, fazendo isso, porque até eu não tenho cabelo, né? Aí não me ajuda muito, né? Seja de uma mulher ou de um amigo, que seja, jargões, onde você imita minimamente o uso da linguagem verbal da outra pessoa. Então, se tem uma isso aqui pessoa funciona, que fala assim, eu já usei. Tio, porra, da quebrada. Se eu chegar pra isso aqui ela eu já falando usei. de forma cordial e educada, ela vai falar, mano, o que esse cara, tio, que você tá falando? Ou se é uma pessoa extremamente educada, extremamente cordial, usando um português coloquial perfeito, com uma dicção perfeita. Se você chegar assim, tá ligado, o tiozão falando assim, você nunca vai se conectar com essa pessoa. Vai sim! Aqui eu discordo. Vai sim. O que tem de Drake comendo as mulherzinhas, mano, é foda, velho. Você entende? Imitar sutilmente a linguagem de uma pessoa te ajuda a vender mais, a se conectar melhor, a negociar com uma pessoa ou até ficar com um parceiro em potencial. Não esquece disso. O outro nível de espelhamento é o espelhamento de energia. Mas nada muito holístico, não. Energia mesmo, da pessoa. Tem pessoas que têm uma energia mais low, ela fala naturalmente mais baixa. Não necessariamente uma pessoa tímida, ela já fala naturalmente mais baixa, tem uma energia menor. Se você chegar com uma energia pá com ela pode se assustar. Agora, se você chegar com uma energia baixa e uma pessoa com uma energia muito alta, também não conecta. Então, saiba ser um camaleão, um cara que consegue se adaptar. Ou seja, David Bowie consegue se adaptar a vários tipos de pessoas. Não esquece disso. E pra finalizar, eu vou te passar uma tríade que vai complementar tudo que você já viu sobre linguagem corporal nesse vídeo até agora, anota, Listian. Escute e respeite. Ou seja, saiba observar
mais as pessoas, os Observar. sinais que as pessoas entregam, beleza? Sabe observar os sinais de uma pessoa receptiva, os sinais de uma vai pessoa tomando. não tão receptiva. Escute de verdade as pessoas, então Isso quando eu for concordo. abordar, quando for chegar, quando for conversar, escute o que essa pessoa Não seja um tem a te arrombado. dizer e saiba fazer Concordo. perguntas, ou seja, explore. Quem controla uma conversa é quem escuta e não quem fala a todo momento, porque quem fala só tá entregando, não tá coletando. Concordo. Quando você estiver conversando com alguém, faça aquela pessoa falar muito mais do que você, usando É igual o filme do Brigitte de 40 anos. Com mulher, você tem que responder uma pergunta com outra pergunta. Mano, aí é um livro aberto, você descobre tudo. Você descobre todas as vulnerabilidades da mulher, tá ligado? Isso é fato. perguntas Eu vejo aqui. certas. Muitas vezes é só isso que uma mulher, uma pessoa precisa para se conectar. Falar. Falar sobre si. E por último, respeite. E respeite a pessoa. Esse é o básico, né? Respeite o espaço pessoal de uma pessoa. Cara, é tão atraente um homem ou uma mulher que sabe como chegar, sabe como se portar e sabe respeitar a opinião de uma pessoa, os valores de uma pessoa, sabe respeitar a hora de falar, a hora de ouvir. Aí, sabe Vitor, respeitar o saiba espaço, respeitar. que não Saiba chega respeitar o tocando espaço. demais, ou que não chega se aproximando demais. Não Aqui tem que abrir um parênteses, né? A pessoa que fala tocando, mano, merece perder o braço, velho. Puta que pariu, que ódio, mano. só no quesito homem e mulher, que isso eu não preciso nem citar, né? Mas no quesito sociabilidade mesmo, dinâmica social, entre amigos, sabe? Aquele amigo que é descalibrado, que toca, que se aproxima demais, que gospe, ou aquele cara que chega numa mulher de forma totalmente descalibrada. Cara, evita isso, tá? Saiba respeitar. Respeitar o espaço de uma pessoa, respeitar a fisicalidade de uma pessoa, respeitar valor, respeitar tudo isso. Cara, esse foi um vídeo bem completo. Espero que vocês tenham curtido de verdade. E se você curte esse vídeo... Curti, moço, curti. Achei legal, achei interessante as conversas. Gostei, eu gostei. De verdade, eu gostei do vídeo. Aqui deu... Foi superficial, não dá pra aprofundar tanto assim, porque, né, ele deve vender algum curso e tal. Ele deve da mentoria, essas coisas. Então, nas mentorias ele deve aprofundar. Mas eu gostei, tá ligado? Vamos ver os comentários aqui. Eu encaro e nunca... Não, eu encaro e nunca ninguém consegue me encarar. Personalidade forte aqui é... Nossa, hein? O Lobão 2523 tem a personalidade foda.